3-0 sobre o Fluminense e o corintiano não quer saber de outra coisa senão o Flamengo. João Paulo Capelanes, muito boa tarde a você, meu amigo. Boa tarde para você também, Herrerão. Um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ou o Corinthians define a primeira na Neoquímica Arena, ou pode jogar valendo o título de fato da sua casa. Dia 12 e 19, respectivamente, as datas das decisões da Copa do Brasil. Muitos jogadores corintianos passaram pelo microfone da Rádio Bandeirantes ontem na zona mista da Neoquímica Arena, deixaram claro, não há preferência, mas se pudesse escolher, seria minimamente interessante fazer o segundo jogo na Neoquímica Arena, porque aí se o Corinthians conquista o título, tetracampeonato da Copa do Brasil, aí levanta o caneco da sua casa, aí é melhor, né, Herrerão? Ah, com certeza, existem teorias de que fazer a primeira em casa já para garantir o resultado é melhor, mas eu prefiro, ainda mais uma decisão de campeonato, estar ao lado do torcedor. Vai que acontece, por exemplo, o que o Atlético Paranaense conseguiu na própria Copa do Brasil, segurando o Flamengo na primeira partida, 0-0. Aí, 45 mil torcedores na Neoquímica Arena para a segunda partida, pode ser que o resultado seja diferente do que aquele 1-0 que o Fla conseguiu com gol de bicicleta do Pedro. Então, na minha visão também, decidir em casa é muito melhor. E eu acho que o que alenta o torcedor, para além desse ponto de jogar em casa, decidir em casa, foi a postura do Corinthians no começo e ao longo de toda a partida, né, Capê? Mordendo desde os primeiros minutos, então deu para perceber que os jogadores do Vitor Pereira estavam fresquinhos em campo, como ele gosta de dizer, né? Estavam. Ontem, pelo menos é uma análise que eu faço, né? Até conversei com bastante torcedor lá na Neoquímica Arena, com o Zaidan, com o Ronaldo Giovanelli, com o próprio Milton Neves no terceiro tempo da Rádio Bandeirantes. E o que ficou muito claro é que ontem o Vitor Pereira engoliu o Diniz. Engoliu em que sentido? Tudo bem, o Diniz não tinha o André, que estava suspenso, e o Donato que foi embora. O André é meio time dessa equipe do Fluminense. Mas a grande verdade é que o Vitor Pereira, o que ele pensou? O Fernando Diniz gosta de fazer a saidinha. Vou subir a marcação. Subiu a marcação, o Fluminense não conseguia sair. E ele fez um esquema, não marcação individual no Ganso, mas ele criou um sistema para que menos bolas passassem nos pés do Paulo Henrique Ganso, que é o cara que arquiteta jogadas no meio campo do Fluminense, e o Flu ficou praticamente sem nenhuma ação. Tanto é que o Cano não conseguiu dar uma finalização, não teve uma única oportunidade durante o jogo. Então ontem, vitória do Corinthians, vitória pessoal do Vitor Pereira, que em 50 jogos disputados oficialmente ontem com a camisa corintiana, coloca o timão, quem sabe aí para sair de uma, entre aspas, fila indigesta, porque nos últimos 2 anos o Corinthians não levantou nenhuma taça, e agora está na sua primeira decisão, correndo aí a possibilidade de beliscar esse título, que seria muito importante para o Vitor Pereira, que já deu uma indicação, não vai esperar o final da temporada para falar se ele fica ou se ele vai. E pelo tom da conversa, não tô muito esperançoso não, viu, Herrerão? Eu ouvi a coletiva e, rapaz, também não coloquei muita fé nessa resposta do VP, que disse, até pelo respeito que ele tem pelos torcedores, não vou esperar tanto. Enfim, vamos ver o que acontece nessa final de Copa do Brasil e se um possível título não anima o VP a ficar no clube. Falando no treinador português, Capê, pra gente encerrar esse nosso papo aqui na edição virtual do Nossa Área, queria que você citasse e também já projetasse essa final contra o Flamengo, já que o Vitor Pereira relembrou da eliminação pro Fla na Libertadores e disse que agora é algo completamente diferente, é uma outra competição com destinos traçados também de forma diferente, né? Herrero é e não é, né, cara? Pra falar a grande verdade, o Flamengo é superior ao Corinthians, é o melhor time do Brasil, individualmente falando, tecnicamente falando, e me arrisco até dizer, talvez coletivamente falando, pelo ótimo trabalho que o Dorival fez e faz em pouco tempo, desde que chegou ao Flamengo. Não à toa tá numa final de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, e só não tá brigando pelo título brasileiro porque perdeu muito tempo com Paulo Souza, aquela coisa toda. O Flamengo hoje contra o Corinthians é o favorito, de 2 clubes gigantescos, e não é zebra se o Corinthians for campeão. Mas hoje, quem joga melhor, quem tem o time meio queijo na mão é o próprio Flamengo. Ah, sim, mas a gente tem que lembrar que o Corinthians não tinha o Renato Augusto para as 2 partidas contra o Fla. Isso, na Libertadores, fez uma diferença gigantesca, ainda com o William, voltando de lesão, enfim. O Corinthians é diferente, agora o Fla mantém essa fase excelente há um bom tempo. João Paulo Capelanes, grande abraço, meu amigo, ótimo final de semana para você em terras cariocas. A gente volta a se encontrar segunda-feira, meu amigo. Tamo junto, Herrero. Um abraço pra você, um ótimo fim de semana a todos. Valeu!